o professor tem todos os alunos e vai fazer a média dos alunos. No caso, esse cara reprovou. Então, como declaramos uma matriz? Uma matriz, assim como o vetor, no vetor nós não temos esse segundo quadradinho, só temos ele. Na matriz, nós adicionamos esses parênteses, não, essas chaves. No caso, seria 4 linhas e 5 colunas. O primeiro sempre vai ser linha. E o segundo sempre vai ser coluna. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Então, vamos voltar aqui. São 4 linhas. O primeiro número sempre vão ser as linhas. E o segundo número sempre vão ser as colunas. No caso, como vocês viram em vetor, ele sempre começa com 0. Claro, vocês podem modificar, só que aí vai ter que modificar todo o código. O padrão seria 0 até 4. 5 colunas, 0 até 3, 4 linhas. Então, ficaria assim. Agora, em questão de memória. Matriz tem um problema, ele pega muita memória. Então, 5 por 5, já são 25 bytes, imagina. Imagina se você colocasse um 100 por 100. Ai, ai. Então, deixa eu... Isso. No caso, para você andar numa matriz da mesma forma que no vetor. No vetor, você coloca vetor 0. Na matriz, você anda do mesmo jeito, só que com uma chave a mais. 00, 01, 02. Eu vi. 03, 04. Agora, na próxima linha, já é 010. 1, 12, 13 e 14. Agora, uma matriz. Como usamos uma matriz? Deixa eu sair. Sim. Eu terminei. Ah, tudo no coronavírus. Ai, ai. Então que você me chamou, eu fui pegar comida. Assim, demorou muito para gravar? Ou... Ah, foi a partir do minuto 12. Mas a gente demorou uns 5 minutinhos para poder começar a aula, né? Então deixou de gravar 7 minutos. Deixa eu ver. Se você quiser refazer a explicação, vai ficar melhor ainda, porque aí a gente só pula um pedacinho e aí fica a explicação completa. Tá, então vamos nesse aqui. Então, o que Inclusive, se alguém tiver dúvida, lança brabo, hein? Mas também tem no slide, mas só vou dar uma recapitulada. Matriz é um vetor composto de vetores. No caso, como nós aprendemos na aula passada sobre vetor, o vetor seria só esse quadradinho aqui. Um vetor. Com várias colunas. No caso de uma matriz, são vários vetores. Um vetor com esse, um segundo vetor e um terceiro. Pode ter vários vetores. No caso da matriz, ela é... Vamos... já vamos nessa parte. Nós colocamos números e lemos ela dessa forma. 00. Na posição 00, posição 01, posição 02.
Creio que sim. Aí podemos vir aqui. Tá aqui. Agora, uma matriz, ela é bem padrão, na verdade. Esse código eu fiz de propósito. Vamos fazer assim primeiro. Tem que ter que é bonitinho. O exemplo. O padrão é nós fizemos assim. 0, 5, 0, 0. No caso, foi bem para cá. Esse aqui é o mesmo que eles usaram nas aulas anteriores, só que eu fiz o login, e aí ficou assim. Pronto. Então, nessa matriz eu simplesmente adicionei o ícone J. Não fez muita coisa, mas é para explicar como funciona. Então, numa matriz, vocês, na maioria das questões, vão fazer assim, 2 fors e colocar o valor na matriz. No caso, dá para juntar. Você pode já colocar o valor e dar um cout. Então, mas melhor. No caso, por padrão, nós colocamos igual a 0. Mas, às vezes, na lógica, fica mais fácil colocar igual a 1. Por exemplo, se você está... Nesse caso, fica um pouquinho estranho. Ficou 0. Rapidinho. Tem como você dar zoom, por favor? Tá. Deixa eu tirar. Deu? Aí, fechou. Isso. Vamos explicar o que eu separei. O que precisa desse end-L para você separar um vetor do outro. Senão vai virar uma linha. Deixa eu comentar ele. Olha que coisa. Então, vai virar uma linha e você não vai entender o que você fez. Mas, no caso, você pode juntar quando tiver mais experiência e conseguir não ficar perdido quando for fazer esse código, pode juntar. Aí ficaria assim. No caso, eu acho que vocês também viram em vetores. Se eu colocar 1 aqui, eu tenho que colocar um igual aqui. Porque eu estou mexendo em 5, né? Só que isso vai dar problema. Compilou. Deu segmentation false. Por quê? Porque aqui tem 5. Mas aqui, né? Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, faltou. E aqui você não colocou 0. Não, pera, errei. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 posições. No caso, você colocou um 5. Então, como ele não está na memória, vai dar segfault. Então, teria que adicionar 1 para ele compilar certinho.
Pronto. Agora, vamos para a questão. Matriz quadrada 1. Então, uma ideia muito importante. Diagonal principal, diagonal secundária. Diagonal principal é quando tanto o número da linha e o número da coluna são iguais. E a diagonal secundária, ela... Pera, será que dá para parar? Não dá para parar. Eu coloquei essas imagens aí só de ilustração, não precisava explicar não, é só pra poder mostrar. Sim. Mas é bom que diagonal secundária é quando é 3. 3, 1, 2, eu acho que dá. Ele é o oposto da diagonal principal, mas eu acho que não vamos chegar a usar muito ela. O importante é entender a diagonal principal. Vamos ver nessa questão aqui. Deixa eu ver qual é a questão. Isso, esse aqui. Matriz quadrada 2. Você tá querendo abrir a questão da primeira matriz quadrada? Não, tá aqui, é porque eu fiz as duas, aí eu fiquei meio confusa. Isso, essa aqui, matriz quadrada 2. Diminuir. Matriz quadrada 2. No caso, não tem desenho, mas tudo bem. Eu achei o enunciado meio confuso, mas se você olhar os exemplos, dá para entender o que ele quer. Ele quer que a diagonal principal sempre seja 1. E depois, ele vai continuar assim. Essa diagonal vai ser 2. Essa que fica... Todas que estão em volta da primeira vai ser 2. E depois 3. E assim por diante. No caso, matriz... Tá. No caso, eu vou dar um scanf no I. Então, aqui no enunciado diz que ele para quando colocar 0. Então, while linha for diferente da 0. Vou só tirar esse aqui. Assim, posso fazer assim. Agora eu vou colocar o padrão que é 0, que eu não gosto. Então, podemos ver que a diagonal principal sempre é 1. Então, colocamos if I é igual a J, matriz
J igual a 1. Ou eu devia ter separado. Vou tirar o céu. Agora nós temos que ver os valores dos outros. O ideal seria dividir esse quadradinho dá para ver? Tá muito pequeno. Então, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Dois. Vamos fazer 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0. Certo. Dá para ver que aqui é o J, aqui é o I. Aqui é o I. Aqui é o J. Aí, ficou confuso. Então, você consegue dar um pouquinho mais de zoom, por favor? Pera, deixa eu fazer o seguinte. Pegar esse então. Esse aqui foi comigo. Tá? Aê, show demais. Obrigada. Agora de novo. Diagonal principal, um triângulo e outro triângulo. Aqui é 0, 1, 2. E aqui é 0, 1, 2. Podemos ver aqui que o I, aqui é o I. E aqui é o J. Vamos começar aqui. 0, 2, 1, 2. Será que tem como mudar a cor? Tem. Isso. Aqui é 0, 1. Aqui é 1, 2. Aqui é 0, 1. 0, 1. 1, 2. E aqui, 2, 3. Podemos ver que aqui o I sempre é menor que o J. Então, quando I for menor que o J, a matriz seria J menos I mais 1. O que será? Aqui. J é 2 e o I é 1. Podemos ver que esse aqui daria 1, aí só 1 daria 2. O mesmo acontece se eu pegar o 3. Então, deixa eu apagar isso. No caso do 3, o mesmo acontece. 2 menos 0 daria 2 no caso, mais 1 daria 3.
E aqui também, 3 menos 1. Agora temos que mexer com o segundo quadrado. Ou seja, no caso seria J maior do que 1. Apagar aqui. Quer dizer, não fiz errado. I maior do que J. Então, no caso, dá para ver que I1 é maior do que 0. O 2 é maior do que 1. E o 3 é maior do que 2. Aqui seguimos a mesma lógica. Só que em vez de ser J menos 1I, vai ser I menos J. Pronto, agora vamos ver se deu certo. Deixa eu voltar aqui. Olha, essa questão, ela é um pouco chatinha na hora de printar. Ele colocou um monte de condições para dar certo. Então, eu vou colocar. Vou escrever aqui, depois eu explico o que deu isso. Então, por que tem esse 3? E por que eu coloquei J igual a 0? Vamos lá. Primeiramente, ele pediu um campo de tamanho 3. Para cada inteiro da entrada, imprima a matriz correspondente de acordo com o exemplo. Os valores das matrizes devem ser formatados em um campo de tamanho 3 justificado à direita e separados por espaço. Após o último caractere de cada linha, a matriz não deve ter espaços em branco. Após a impressão de cada matriz, deve ser deixada uma linha em branco. Ou seja, essa é a primeira matriz. Tem que dar uma NL. Essa é a segunda matriz. Tem que dar outro para cada uma das matrizes. Primeira condição. Segunda condição. Aqui tem que ter 3 espaços em branco. E terceira condição. Aqui não pode ter nada atrás. Senão vai dar tudo presentation false. Não sei de quem foi a ideia ruim, mas
Vamos lá. Não fiz o externo. Faltou a condição de parada. Isso, porque são vários. Hum? Então, que sim, coloquei no lugar errado. Quando tem muito 46. Então, aqui que eu fiz. Dentro desse for, esse for termina aqui. Você coloca um count, um cout NL depois do for. E aqui também. Esse for termina aqui. Você coloca ele sempre depois do for. Senão vai dar essa coisa estranha. Vamos ver se. O que foi? Certo. Vou fazer uma que é bem parecida com a que vocês têm na lista. Deixa eu ver quantas questões. Deixa eu ver se é matriz quadrada. Matriz quadrada 1. Isso. No caso, essa matriz quadrada que eu acabei de fazer foi a matriz quadrada 2. Na lista de vocês, vocês vão fazer a 1, a 3 e a 4. São bem parecidas. Acho que a 4 é um pouco mais trabalhosa. Então, por isso que eu preciso explicar direitinho como vocês iam imprimir. Porque vai dar presentation fault. Então, como eu faço? Tá. Vou deixar assim para ficar gravado. E vamos para a próxima questão. Coluna na matriz. Essa é simples, tem umas bem parecidas na lista também. É super simples, né? Gente. No caso, ela já fala que vai usar uma matriz 12 por 12. Então, você já pode colocar 12 por 12. Nesse problema, você deve ler um número que indica uma coluna de uma matriz na qual uma operação deve ser realizada. Um caractere maiúsculo indicando a operação que será realizada e todos os elementos de uma matriz 12 por 12. Em seguida, calcule e mostre a soma ou a média dos elementos que estão na área verde da matriz, conforme for o caso. A imagem abaixo ilustra o caso do valor 5 para a coluna da matriz, demonstrando os elementos que deverão ser considerados na operação.
Então, primeiramente, a primeira linha de entrada contém um número, indicando a coluna que será considerada na operação. Agora, aqui tem um desenho, fica mais fácil. No caso, ele quer fazer a operação na coluna que foi escolhida. Então, vamos dar uns KFM aqui até. A segunda linha contém um único caractere maiúsculo, indicando a operação soma ou mede. Agora vai ter outro script, só que vai ser de operação. Só que essa questão tem uma coisa. Você tem que ler todos os 144 valores de ponto flutuante que contém a matriz. Ou seja, esses 3 pontinhos são todos os valores que não aparecerem aqui. São no total 144. Ou seja, você vai fazer 2 fotos. Não é nada legal, né? Essa questão, você não chega a usar a matriz, mas você tem que pensar como você faz. Pensar usando a lógica de matrizes. Deixa eu mostrar. Índice. No caso, ele já deu seu N. Ele quer todas as colunas. Ele quer todos os valores que tem na coluna 5. Então, if J, que são as colunas, é igual a 5, ou no N, nós temos... Ah, não. Errei uma coisa. Esse aqui não é int, é double. Então, se J é igual a N, nós temos uma soma, um valor soma, igual a 0, que vai somar ele. Agora vamos usar o que eles vão fazer. If a operação OR é igual a S, só para ficar bonitinho, é o if O é igual a M. If é O igual a S, você só implementa o valor. Seria a soma. Mas se ele for M, você tem que fazer a média. A média de todos os valores. No caso, são
0 até 11. 12 valores. Deixa eu ver isso aqui. Observe que na resposta ele só quer uma casa decimal. Então tem que colocar ponto 1. Limpa. Acho que 8. Vamos ver. Ah, não tem como fazer teste. Vai ter que jogar ali mesmo. Então, pois que não tem como fazer teste à mão, porque 3 pontinhos, impossível. Vamos ver se vai. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver o que foi que deu errado. Sim. O que eu coloquei? Então, esse valor que deu, ele soma aqui. Agora eu acho que... Legal. Por que está dando errado? Mas, bem, vocês perceberam que eu não cheguei a usar a matriz. Mas a lógica da matriz foi usada. Nós pegamos 2 fós e mexemos que nem como fazíamos se fosse uma matriz. Tem que estar igualzinho com o que eu fiz antes. Isso está muito estranho. Tá, foi aceito. Eu não sei se foi bug do sistema, mas eu não mexi muita coisa aqui. Eu só tenho um espaço aqui no C. E foi.
Então, foi aceito. Não sei por quê. Não sei por que deu problema, mas aqui tá o código. Então, deixa eu ver se isso aqui tá na lista. Então, não vou fazer. Mas vou dar uma explicadinha. Acima da diagonal secundária. Ela usa a mesma ideia das outras, só que você vai tem a mesma ideia, o S e o M, que por algum motivo eles sempre dão erro. E você vai ter que somar todos esses verdes, ou fazer a média deles. No caso, também, igual a que eu fiz anteriormente, essa da coluna, você não chega a usar a matriz no código, mas você usa a ideia de matriz. São questões mais simples, tem umas mais complicadas. Então, por que deveria usar uma matriz? Consideremos que os alunos fizessem isso. E você quer procurar todos os rostinhos. Rostinhos. E qual seria a posição que o aluno 1 colocou o rostinho? Na matriz você encontra o aluno 1 ou a linha 1, ele colocou na coluna, vamos dizer coluna 2. O aluno 2, ele colocou lá no final. O aluno 3 colocou aqui, na terceira, e assim por diante. Aqui seriam as informações. Mais detalhadamente, uma matriz ela é simples e compacta. Nós podemos acessar ela diretamente. O que seria um acesso direto? Seria... Vou voltar. E se você fazer assim, você quer printar alguma coisa, você quer saber o que tem na posição, não sei. O que tem na posição 2 e 3? Não. No caso, seria o número 2. Vamos voltar para o código anterior. Aqui deu 2.
Posição 2. Posição 2 é 0, 1, 2. Posição 3, 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque começa com 0. Então, posição não é posição 3, é a posição 4, só que é número 3. Ou seja, deu 2, tá certinho. Então, para praticar seria a lista de matrizes e um desafio. Não é bem. O desafio não é complicado, mas precisa pensar um pouquinho para resolver. A aula foi rápida. Quando a gente chega no conteúdo de matriz, o conteúdo realmente fica muito rapidinho, porque matriz é um conteúdo que vem de outro, né? Então, realmente, teve motivo para a aula de hoje ser rapidinho. Não é um conteúdo fácil, mas é um conteúdo que acaba sendo rapidinho, pelo fato de ele ser derivado de outros conteúdos. Eu vi que tem uma galerinha aqui, né, que está resolvendo exercícios, e eu estimulo vocês a deixarem alguns exercícios aqui de matriz para a gente poder resolver, mesmo que seja o exercício da lista, sabe? Para a gente poder praticar junto, para a gente poder dar um auxílio aqui para vocês, mostrar como é que as coisas funcionam na prática. Se vocês estiverem, por exemplo, o André, eu vi que ele estava com dúvida em um exercício aqui na hora de declarar um vetor, assim. Se vocês estiverem dúvidas, se vocês estiverem resolvendo algum exercício, vai falar, caraca, velho, não sei nem como errar, deixa aqui. A gente tá aqui. Aí, se vocês não tiverem aula, hoje acabou mais cedo, vocês são liberados mais cedo. Ai, falar em dúvida! Nossa! Ainda bem que eu falo igual uma menina desenfreada, né? Cadê? Os meninos deixaram o horário aqui ontem. Calma aí, galera, é porque eu sou desorganizada. Calma lá, tô chegando. Chegando com o refri. Mano, tá vindo. Cadê esse trem? Meu Deus. Achei. Beleza. Aqui. Naquela help do Contest 2. Vamos resolver essa aqui do Contest. Vamos resolver essa aqui do Contest. Só preenchimento 1. Beleza. Eu acredito que essa do preenchimento seja uma questão da lista. Aí eu vou criar suspense e vou deixar para resolver ela por último. Mas a help do Contest 2 é uma questão muito boa da gente começar resolvendo. Às vezes ela é uma questão que dá para resolver com matriz. Igual a Tong comentou agora mesmo, matrizes tem aplicação muito grande. Tem exercícios, por exemplo, que vocês resolveram nas primeiras listas, aquelas listas de variáveis, as listas com if else, ou até as listas em que a gente trabalhava com for, com while, com aquelas estruturas que a gente chama de estrutura de repetição, que às vezes não tem a necessidade de vocês ficarem usando só variáveis e fazer toda uma maracutaia. Vocês podem fazer uso de matrizes. Porque vocês vão ver que a matriz, vocês vão perceber que a matriz ela é uma estrutura que ela é muito dinâmica. Além de ser dinâmica, ela é uma estrutura que ela tem muita aplicação. Então tem questões ali que você gasta a maior cota para poder resolver com variáveis assim, e que mexe, pula, dança ragatanga e dá uma voltinha. Enquanto com a matriz você só faz uma continha ali e tá ali o seu resultado em algum lugarzinho da matriz. Então, eu acredito que essa questão help do Contest 2 ela é uma questão que dá pra gente resolver com matriz, eu tenho quase certeza. Tudo é matriz. Tudo é matriz. Eu tenho quase certeza que da Tong, você conseguiu resolver essa questão do Contest 2? Eu acredito que sim, porque você também elaborou o Contest, foi? Aí, não sei. Deixa eu ver. Vamos resolver junto, vamos lá. Lê o enunciado, por favor, só pra gente ficar todo mundo junto e misturado e gostoso e alegre.
ajude. Esse aqui, né? 1367. Essa mesma, se eu não tô... é porque ela é do contexto 2, é essa mesma. Eu lembro que ela tava aí, é essa mesmo. Então, temos que admitir que precisamos de sua ajuda. Esse ano, as coisas estão correndo tão tranquilamente quanto queríamos. E nós não conseguimos finalizar o sistema de software da competição a tempo. Uma parte vital está faltando e, como você sabe, nós precisamos desse sistema funcionando até essa tarde para a verdadeira competição. A parte que está faltando é a que computa a pontuação dos times. Para cada lista de submissões desse time, por favor, alguém nos ajude. A entrada contém vários casos de teste. A primeira linha de cada teste contém um único inteiro N indicando o número de submissões. Cada uma das N linhas seguintes descreve uma submissão. Cada uma dessas linhas contém um identificador problema. Uma única linha entre A e Z. Uma única letra. Seguida por um inteiro T representando o tempo em minutos. E seguido por um julgamento, a palavra correct. Uma palavra incorreta. A entrada está em ordem crescente de tempo. Haverá no máximo um julgamento correct para cada problema. O final da entrada é indicado por n igual a 0. Okay. A entrada deve ser lida da entrada padrão. Para cada caso de teste, a entrada do seu programa deve imprimir uma linha contendo dois inteiros, S e P, separados por um espaço, onde S é o número de problemas inscritos com julgamento correto e P é o número qual cada problema distinto foi julgado pela primeira vez como correto. Somado a 20 para cada julgamento incorreto recebido nesse problema. Desde que no final o problema tenha sido julgado como correto. A saída deve ser escrita na saída. Tá, vamos começar. Fica aqui. Primeiro, um N. N for diferente de 0. Ele vai pedir N de novo. Então vai ter um scan F. Deixa eu ver o que ele colocou aqui. Botei me virar. Tá bom, vou colocar A. Aí tem. Questão. Vou colocar um X.
Mas é isso. Agora ficou mais fácil. Agora vamos entender o que ele tá querendo. Fala de novo, por favor. Eu perdi. Vamos entender o que ele tá querendo. Eu entendi esse aqui é o número de corretos. Mas esse P, se tiver correto, O P é por causa da questão estar sendo submetida novamente. Eu acho que o Guilherme conseguiu resolver essa questão. Guilherme, dá uma luz aqui pra gente, por favor. Eu expliquei semana passada, só que não ficou muito bem explicado. Vocês estão ouvindo? Uhum. Aí. Então, o P é o tempo da submissão. Se a questão for submetida correta, vai ser mais tempo. Se não, soma mais de 20 no tempo. Porque foi incorreto. Só que aí tem várias questões. Tem o alfabeto inteiro, A, B. Aí você tem que salvar cada tempo numa posição do vetor. Ou numa matriz. Entendeu? deixa eu ver aqui. Tem. Repete, por favor, Guilherme. É porque temos 26 letras, 26 questões. Você tem que verificar se cada questão foi submetida certa ou errada. Aí você pode salvar isso no vetor ou na matriz. Perfeito. Perfeito. Obrigada, meu querido. Eu salvei em 12 vetores, de corretos e incorretos. Mas pode ser na matriz também. Vocês podem olhar o código que está no edital também. Edital não, edital. No editorial. Tá. Acho que dá para entender e explicar. Eu passo uma. Aí vai. Isso. Aí eu fiz com vetor, mas dá pra fazer com matriz também. Eu seria só uma matriz 26 por 26. Matriz 26 por 26. Não, vai matar difícil. Mas Não, é matriz 26 por 2, não. é 26 por 2, que burro. É 26 por 2. Isso. Porque sai 0 e 1 no negócio. 0 e 1 não, 0 é o tempo da questão. Sim. Porque se for 0 é porque não está resolvido. Se for o tempo, está resolvido. E no vetor de incorreto só fica o tempo da punição, 20, 40, 60. Se for 0, não teve punição. Se tiver alguma coisa, teve punição. Sim. E é só ver cada posição é a letra do alfabeto. Aí depois é soma
É só soma. E pronto. Ok, vamos lá para matriz. Obrigada. Vou fazer o sim que tá dando. E o A era chá, eu não percebi. Sim, a string só lê com 100, eu acho. Esse é o problema quando. Às vezes é o replat mesmo. Você tem que recarregar. Certo. Então, Mas, vamos colocar uma matriz. A matriz. Eu não. Ah, o Guilherme falou no chat, mas eu vou. Então, aqui seria 0 e 1. 2, 3. A matriz, ela também pode ser feita com vetor. Vetor. E você faz outro. Um pouco triste. Mas. Deixa. N. Pronto. E o resultado é igual a incorreto. Quando o resultado for incorreto, nós colocamos vamos considerar assim. Aqui, qualquer coisa. então eu acho que é o contrário, tipo, 26, 2. São 26 colunas e 2. Não, é assim mesmo. Linha e coluna. É. Ah, tá. Eu acho que seria 26, 1, porque só tem um valor. 26. Sim, porque é só a letra e o tempo, a letra e o tempo, a letra e o tempo. Vamos. Vai. Ah, ele colocou aqui. Então tem outra coisa. Ó. Igual a zero. Sempre usar o mesmo. Mais 20. Se o resultado é incorreto, vamos começar com correto, senão vou
I. Aí tem que ver a posição correspondente à letra. Diminuindo com chá. Usar matriz nisso. A correta eu coloquei como 0. Eu escolhi A. Isso. Calma. Agora vamos para o outro. Incorreto. Ele aumenta o tempo. Parênteses. Então, eu preciso contar o número de acertos. Na verdade, eu podia fazer aqui. 20. Isso, porque o primeiro número é o número de acertos. Agora precisa contar o tempo. Eu vou até fazer 2 pontos. Ai, ai. Vamos fazer 2 pontos, Guilherme. Tristeza. Vamos. Não tem de onde fugir, eu acho. Isso aí. Assim, aqui o incorreto. E 2 folhas. Quem gosta de 2 folhas? Eu não gosto de 2 folhas. Zerinho. Por que, Tony? Porque a possibilidade de dar time limits é muito alta. É, nem sempre. Acertos já foi. Deixa eu pensar, eu acho que é um pouquinho diferente da sua lógica. Matriz zero.
Precisa do tempo final. Não faz muita diferença, na verdade. Matriz correta. Dois falsos. Dois. Vamos referir isso. Tem que inicializar alguma. Ah, tem que botar todos os elementos da matriz como zero, não tem não? Antes de começar a mexer nela? Tem. Mais dois falsos. Não, só inicializa ela do lado de fora da main. Ela já sai toda zerada. É, sim. Eu tô fazendo aqui também, caso. Tentando aqui. Aí vai. Ele tá de palhaçada, não? Toda linguagem de programação é assim. Que palhaçada é essa? Como é que deu 2 zeros ali? Ai. Aqueles 2 zeros ali é porque ele imprimiu na mesma linha o zero de terminar as entradas. Tá correta a resposta, porque o zero de avisar que acabou as entradas agora, ele apareceu na mesma linha do primeiro resultado. Sim. É mais coisa do compilador. Deixa ele ser feliz. Agora o problema é esse aqui. Deixei passar alguma coisa. Eu vou subir o código lá no Git. Um momento. Eu consegui aqui, tá? Enquanto o Guilherme sobe a questão no GitHub,
Tong, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho para poder resolver uma questão com os meninos aqui, por favor. É uma questão poucas ideias, coisinha rápida, só para poder sanar a dúvida da galera aqui em relação a uma questão de vetores. Dois tempos, tá? Essa questão aqui. Ah, tá. Pode subir, beleza. Essa questão aqui, eu mandei ela no chat aqui para vocês. É uma questão. Não, filhote. Dá um tempinho aí. Ela é uma questão que o código dela é 173. O nome dela é preenchimento de vetor 1. Eu acredito que seja essa aqui a questão aí. A questão, ela vira e fala assim: leia um valor e faça um programa que coloque o valor lido na primeira posição de um vetor de tamanho 10. Um vetor n de tamanho 10. E em cada posição subsequente, ou seja, em cada posição que vem depois da primeira posição, você vai colocar o dobro do valor da posição anterior. Por exemplo, né, se o primeiro valor lido for 1, se o valor que ele pedir para você ler for 1, os próximos valores vão. O vetor vai ficar com: a primeira posição é 1, a segunda posição é o dobro de 1, que é 2, a terceira posição é o dobro de 2, que é 4, a quarta. 1, 2, 3, 4. A quarta posição é o dobro de 4, que é 8, e assim sucessivamente. E ele quer que você mostre o vetor inteiro. Então, o que a gente vai pensar? Eu vou fazer o famoso no pelo aqui, não vou nem codar isso aqui no reply por motivo de preguiça mesmo, tá? Porque eu tô com preguiça. O Frio faz isso comigo. O que ele quer que vocês façam primeiro? Ele quer que vocês leiam alguma coisa. Eu vou fazer a linha da pré-história, que eu vou usar scanf, tá? Ele quer que vocês leiam um valor inteiro, um valor V. Vocês leiam um valor V. E esse valor aqui, vocês vão colocar ele num vetor n na primeira posição. A primeira posição de um vetor é sempre a posição 0. Bom, é sempre a posição 0. Por mais que você queira mudar ali a lógica do vetor e começar a considerar a primeira posição a posição 1, eu recomendo fortemente considerar a posição 0, porque depois vai te evitar ter que fazer muita matemática para poder corrigir o exercício e printar ele do jeito que os juízes online, por exemplo, o URI, para poder printar do jeito que os juízes online querem. Então, eu recomendo fortemente usar a primeira posição como 0, mas se você quiser usar como 1, é o famoso, né? Choices, darling. Choices. Então, o valor que você leu, que é o V, você vai colocar na primeira posição desse vetor. Que, inclusive, a gente tem que inicializar ele. Ele é um vetor n de tamanho 10. A primeira posição dele eu inicializei com V, né? Que foi o valor que eu li. E em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher o resto desse vetor até chegar na última posição. Para evitar que eu fique escrevendo N1, né? N2, N3. Eu já tô sem fôlego e não é só por causa da sinusite mesmo, mas é porque isso aqui cansa. Inclusive, ai galera, calma aí. Passando mal aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estrutura de repetição. Por exemplo, um for, porque o for é mais family friendly. A gente vai começar essa contagem a partir do 1, porque eu já preenchi a posição 0. A gente vai até a posição 9, porque o vetor tem 10 posições, ele tem um tamanho 10, ele tem 10 caixinhas a serem preenchidas. E como ela começa do 0, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O índice, né, o último número que tem é 9. O índice, a posição ali, ela é caracterizada pelo número 9. Mas igual eu acabei de contar aqui nos dedinhos, recomendo fortemente sempre contarem nos dedinhos, porque eu particularmente não sei fazer conta de cabeça, sempre os dedinhos, ou calculadora. Dá 10 posições, se você contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 10 elementos aqui, você tem 10 caixinhas, só que ele para no índice número 9. Então, a gente conta de 1 até 9 e vai contando de 1 em 1. Daí, o que a gente faz? Em cada posição do vetor n, do vetor que a gente chamou de n, a gente vai atribuir a essa posição
a posição anterior, o elemento que está na última posição, ou seja, se eu tenho uma posição 2, vamos deixar isso aqui de exemplo. Para colocar alguma coisa na posição 2, eu tenho que pegar o dobro daquilo que estava na posição 1. Eu quero colocar alguma coisa na posição 7, eu tenho que pegar o dobro daquilo que estava na posição 6. Ou seja, toda vez que eu quero colocar um elemento em alguma posição desse vetor, eu tenho que pegar o dobro daquilo que estava na posição anterior, daquilo que estava no índice anterior. Ou seja, se eu tenho um elemento que está na posição I, seja 2, 7, 20, 1 milhão, eu quero que o valor dessa posição que eu estou olhando agora seja o dobro do valor que estava na caixinha de trás. Exatamente, não, exatamente não é. A posição que estava exatamente atrás mesmo, aquela que está colada uma na outra. Eu esqueci qual que era a palavra, gente, eu tô muito ruim. É o frio, eu sou inimiga do frio, tá? É o frio que tá mexendo com a minha cabeça. Anterior. Anterior, anterior. É alguma coisa anterior que tá exatamente atrás. Tem outra palavra. Eu não vou brincar com palavra agora. Eu tô doente. Eu não vou fazer isso comigo mesmo. Qual que é o ponto aqui? Toda vez que eu quiser colocar o valor de alguma coisa, vou reforçar uma última vez, tá? Porque esse aqui é o tchan da questão. Toda vez que eu quiser colocar um valor em alguma posição do vetor, eu tenho que pegar o valor que está exatamente antes dessa posição que eu quero colocar um valor novo e multiplicar o valor que estava ali por 2. Aqui, ó. Por exemplo, nessa posição aqui, eu tenho um valor. Eu multiplico ele por 2, eu vou colocar ele agora numa outra posição. E aí eu vou preencher o valor, eu vou preencher o vetor. Nossa, eu tô muito louca. Eu vou preencher o vetor das posições 1 até a posição 9. Eu vou mostrar depois o que acontece se eu tivesse começado a partir do zero, mas isso aqui não vem ao caso. Por fim, a gente vai imprimir esse vetor, porque é exatamente isso que ele quer. Friendly, bonito. E a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um printf, porque eu sou velha. Tem que colocar toda a formatação ali. Não. Igual a um valor. E aí eu dou contra barra N, perfeito. O primeiro valor é o I e o segundo valor é N de I. Por fim, eu vou dar um return 0. Aí agora, porque eu sou gente, eu vou rapidamente abrir o Replit para poder mostrar para vocês que o código vai dar errado. Por quê? Porque eu não programo nada certo. Não, eu vou abrir um Replit novo. Isso aqui tá uma tendência tão grande. Novo. Pronto. Novo. Não sei se eu boto CPP. Não sou nem boba. Nossa, a última vez que eu fui mexer com o Replit, eu quase passei mal nervoso. Nível. Vai dar errado. Quer ver? Vai dar errado. Ó. Olha lá que bonito. Que gracinha. O que aconteceu? Ele pegou o valor que eu li, colocou na primeira posição, e todas as posições subsequentes ele tá fazendo o dobro daquela que tinha antes. Igualzinho ele queria lá no exercício. Olha lá que bonitinho. Ele só não colocou tudo aqui. Por quê? Porque é preguiça de juiz online, né? Quem mexe com computação é tudo preguiçoso. Eu não sei se vocês estão comentando alguma coisa, mas vocês conseguiram compreender que eu tinha um valor, eu coloquei ele na primeira posição de um vetor, e todas as posições subsequentes eu estou preenchendo com o dobro do valor que tinha antes. Deu para todo mundo captar a ideia? Tá todo mundo vivo? Autoconfiança é tudo. Cara, isso aí só para quem programa há mais de ano. Eu tô programando tem nem 2. Deu para vocês entenderem a lógica dessa questão aqui, que eu tinha um valor para ler, eu li esse valor,
Coloquei na primeira posição de um vetor que eu já tinha inicializado aqui, que eu já virei e falei, ó, eu existo. Daí, eu comecei a preencher o resto das posições dos vetores com o dobro daquilo que tinha na posição exatamente anterior. Exatamente. Eu não vou lembrar dessa palavra, gente. Vou ficar devendo aí para vocês. Na posição que estava... Na posição que estava no elemento anterior. Tá. O dobro dessa posição, coloquei na posição que eu queria. E aí, eu só printei a minha resposta. Tanto que agora, se eu der um submit aqui, se eu enviar essa questão aqui agora, ele vai virar e falar presentation error. Não aceitou. Olha que bonitinho. Todo mundo pegou a ideia, tá todo mundo vivo. Vocês querem que eu faça a questão novamente? Nem precisou do endline. Ah, é porque o endline eu chamei de contra-barra N. Eu sou das antigas, cara. Eu não uso sem inicial porque eu sou velha. Eu sou velha e caquética. Eu já subi a resolução do ajude com matriz lá no Git. Deixa eu abrir aqui o GitHub de novo. Aguenta lá. Qual que era... Caralho! Qual que é a questão do Git? Qual que é a questão? Ó? Qual que é o link do GitHub mesmo? Eu vou mandar aí no chat. Manda, por favor. ameninaperdida.com. Ah, eu disse que eu ia avisar depois que a Tonga terminar essa explicação. A gente vai ter monitorias, tá bom? A gente já percebeu que vocês têm dúvidas ao longo da semana, porque vocês são alunos aplicados e não preguiçosos igual eu, que não tira dúvida, deixa para fazer tudo de última hora e acaba se lascando muito grande. Então, para poder ajudar vocês de uma maneira mais pontual, de uma maneira mais dinâmica até, para poder estar ali, vocês não têm que esperar alguém ver uma mensagem para poder responder. A gente vai ter 3 dias de monitoria. É só um piloto, a gente não sabe se vocês vão querer participar ou não. Aí, por via das dúvidas, a gente tem 3 dias, que é para poder ver se vocês vão participar mesmo. Que é nos 3 dias que antecedem as aulas, né? Porque aqui a gente funciona trabalhando tudo de última hora. Então, é brincadeira, tá, gente? É porque era o horário que tinha disponível. Daí, a gente vai ter monitoria na sexta-feira com o Vitor, das 3 até as 4 da tarde, 1 horinha de monitoria. A Giovana vai estar dando monitoria nas quartas-feiras, das 2 até as 3. E eu vou estar dando monitoria nas quintas, das 4 até as 5, se eu não me esquecer. Mas reza a lenda que eu não vou me esquecer. Se eu me esquecer, vocês, por favor, me cobrem, tá bom? Porque eu tô no Discord, eu tô aqui no Teams, eu recebo mensagem e quando é urgente eu realmente atendo, tá, gente? Agora, se for tipo, vamos jogar, vixe, eu vou demorar muito tempo para responder. A gente vai estar dando monitoria para tentar atender vocês mais rapidamente, para poder tirar as dúvidas de vocês. Por quê? Porque a partir de agora vocês aprenderam tudo que vocês tinham para aprender. A partir de agora é só prática mesmo. Vocês só têm que praticar. Resolver vários exercícios até vocês pegarem a manha. E aí, o que vai acontecer? O que a gente espera que aconteça? Que vocês se interessem por fazer maratonas de programação. Que é, inclusive, o propósito desse projeto. É vocês se interessarem por fazer Olimpíadas. Vocês se interessarem por maratonas. Que é quando vocês pegam todo o conhecimento que vocês têm e levam para casa do caixa-prego. Esse projeto aqui, essas aulas que a gente ministra em dia de sábado, elas têm 3 categorias. A iniciante, que é a que vocês estão agora, que vocês estão aprendendo a mexer com a linguagem de programação. Tem o nível intermediário, que é quando vocês começam a desenvolver esse conceito de programar de maneira limpa e rápida. E no nível avançado, que é quando vocês aprendem conteúdos que são extremamente aplicáveis em maratonas mundiais, em Olimpíadas Mundiais de Programação, que é, inclusive, aonde a gente arruma emprego. Não sei se precisa ressaltar esse detalhe. Peraí, ai, meu Deus. Presentation error na questão... O André, a sua questão deu presentation error... Ai, erro de apresentação, gente. Não sei falar inglês, não. Deu erro de apresentação nessa questão de preenchimento do vetor? Estou em aula todos os dias. Samara, se você não conseguir comparecer na monitoria, não tem problema. Me marca. Manda mensagem para mim. Eu juro que eu respondo quando é urgente, tá? Eu só não... Eu tenho uma dificuldade muito grande para responder mensagem se ela não for urgente. Mas me marca que eu entro em chamada com você.
Eu arrumo alguma coisa para poder te ajudar, tá bom? É só vocês me chamarem. Tenho aula de tarde. Rapaz, vocês têm aula de tarde? Eu não marquei nada para de manhã porque eu jurava que vocês não iam ter aula de manhã. Que vocês teriam aula de manhã. Horário no Discord? Eu vou passar os horários no Discord. Pode deixar, Ruth. Ué. Interessante. Eu vou passar a minha solução aqui para vocês. Vocês comparem para ver o que aconteceu de diferente, tá bom? Como é que faz? Era... Véi, nem formatar o bagulho, eu sei. Sim. Meu Deus. Gente, ficou muito com Deus. Eu espero que isso aqui saia identado, tá bom? Vai ficar com Deus mesmo. Eu realmente espero que isso aqui saia identado. Não saiu. Então vocês ficaram muito com Deus mesmo. Eu vou abrir aqui o link do GitHub, só para poder fechar aqui tudo bonitinho. Cadê? Aqui, resolução usando matriz. É porque eu sou cega. Tá. O que aconteceu? Ele pedia pra gente ler um... Deixa eu achar a questão novamente. Um momento. Ó, ele pedia pra gente ler a quantidade de casos de teste que a gente ia ter, primeiro. E em seguida, a gente ia ler essa quantidade de casos de teste, né? A gente ia ler N casos de teste, N linhas subsequentes, em que ele vira e fala, tem uma questão, o tempo que eu resolvi ela, e se ela tá certa ou se ela tá errada. Então, o que ele começou fazendo? Eu tinha a quantidade de casos de teste, eu li esses casos de teste, e aí eu vou ler essa quantidade, eu vou ficar lendo essas quantidades de casos de teste aí. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma matriz, que a gente mencionou bem discretamente, mas vocês podem inicializar uma matriz, ao invés de escrever a matriz e escrever duas chaves. Vocês podem usar vector de vector, né? Porque é um vetor de vetor. Então, cada posição do vetor é um vetorzinho que tem ali dentro de cada posição. E quando você tem uma posição que é um vetor, outra posição que é um vetor, outra posição que é um vetor, você acaba formando uma matriz. Então, a gente tá aqui. Oi? Pode falar. Detalhe que ele já iniciei com tudo zerado na matriz aí. Oi? Ele inicia tudo com zero nessa declaração. É verdade. Essa é uma das coisas que eu nunca gravo, gente. Mas eu espero que vocês gravem com mais velocidade que eu, porque eu nunca lembro dessas coisinhas da C++. O Guilherme inicializou a matriz aqui como um vector de vector que tem 26 linhas, sendo que ele tem duas colunas, bom, 26 linhas para cada questão e duas colunas, que é para virar e falar: essa é a questão tal, ela tá certa ou ela tá errada. Essa é a questão tal, ela tá certa ou errada. Então, em termos de desenho, não sei se vocês vão... Peraí, deixa eu compartilhar a tela de outro jeito aqui. Aqui. Em termos de desenho, ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo uma matriz não torta desse jeito, que tem duas posições aqui, ó. Aqui ele vai virar e falar: essa aqui é a questão A, ela tá correta. Essa aqui é a questão B, ela tá incorreta. Essa aqui é a questão C. Tem Oi? 12 posições. Tem... Na direita. Bota uma linha. Mas é uma linha na direita. 3 posições? Isso. Mas ele tá falando que é 2, não é 3. Não, que é pra, Não, pra poder marcar. É 2. É porque é complicado. É porque uma é das letras e as duas é da correta ou incorreta e o tempo. Certo? Isso. Uhum. Isso. 3 mesmo? Ah, eu vou confiar em você. Foi você que fez a questão. Confia. Famoso, confia. Famoso. Daí, beleza. Ele criou o vetor, que tem 26 linhas aqui, ó.
26 linhas. E 3 colunas. Se você for escrever essa matriz aqui, que ele chamou de matriz. Se você for escrever essa matriz aqui, igual a gente escreve isso aqui na escola, ela ia ficar 26,3. Bom, uma matriz de 26 linhas e por 3 colunas, em que a primeira coluna é o número da questão, a outra é se ela está certa ou se ela está errada, e a terceira coluna é o tempo. Daí, ele fez a inicialização de informações, de dados aqui, para a gente poder ler qual que é a questão, qual que é o tempo, a quantidade de questões que eu acertei ou que eu errei, e o status dessa questão, se ela está certa ou se ela está errada. Aí agora a gente vai ler as questões que foram submetidas por um dos participantes, né? A gente leu ali o código da questão, o tempo e o status da questão. E aí o Guilherme virou e falou: se o status dessa questão for correto e na matriz ali e na matriz em que a questão, ou seja, essa coluna aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, essa questão aqui, se essa coluna aqui, ó, se essa posição não tiver nada, tiver um 0 no caso, a gente vai colocar o tempo. A gente vai colocar o tempo nela? Isso, o tempo. A gente vai colocar o tempo que eu recebi e vai marcar a questão. Isso, porque se tiver 0 é porque não acertou. E se tiver o tempo é porque acertou. Sim. Ok. Perfeito. E aí, obviamente, que você vai deixar o status dela como correta, né? Que você acertou a questão. Então, toda vez que você recebe uma questão que está correta, você vai lá na linha dessa questão, na letrinha, porque elas são letrinhas, né? Você vai lá na letrinha dessa questão, marca o tempo que você recebeu, quando você recebeu essa questão, e marca que ela é uma questão que está correta. Na verdade é inteiro. Aí tem que fazer esse aí. É um inteiro? Você fala, ao invés de marcar um Czinho, você marca um 1? Não, a linha das questões é um inteiro. Não ABC. É 0, 1, 2, 3. Ah, sim, você tá com sua cabeça. Peraí. Ah, não, pode deixar assim. Eu só vou colocar aqui do lado. 0, Sim, 1, sim. 2, 3, 4 e assim por diante. Aí tem que fazer a conversão taxa de char para inteiro, que a gente aprendeu. Perfeito. Tanto que essa conversão é feita aqui. É o Isso, número do isso. charzinho menos a primeira letrinha, que vai dar a letrinha da questão. E aí, Isso. o que acontece? Quando ele vira e fala, essa aqui é a questão que eu acertei. Menos a primeira letrinha, vamos supor que eu tenha a letrinha J. O J corresponde aquela ali é 32, 42, se eu não estou enganado. 42? Não. O A é 65, então o J. Ah, é o maiúsculo. 65, então é 75 aqui. O J é 75. Aí se diminuir vai dar 10. 75 menos 65, isso aí. Aí dá 10. Aí ele vai vir aqui na linha 10, ó. Vamos supor que tá aqui a linha 10. Ele vai vir aqui na linha 10 vai falar, opa, vamos mexer com essa questão aqui. Ela é uma questão que está correta? Beleza, então eu vou colocar o tempo dela aqui, por exemplo, 110. Ela é uma questão que está correta e ela é a questão J. Beleza, GG. Se ela for uma questão que está incorreta, eu vou lá nessa posição, por exemplo, é a questão J que eu estou olhando, se agora ela foi marcada como incorreta, eu vou acrescentar o valor que tinha aqui, se era 0, eu vou somar 20. Se tinha qualquer outro valor aqui, sei lá, 110, Não, eu vou acrescentar 20. ao contrário. O valor da punição aqui não é a primeira linha. Porque você não pode alterar o tempo. Mas não tem que ser o tempo da questão? Tipo,
tá tudo exato na matriz, né? Tá tudo exato. Então, a primeira linha, que é a segunda coluna aí, é o tempo de punição. Ah, então Tá? tá. Perfeito. Na terceira coluna só fica o tempo da, da questão. Uhum. Isso. Entendi. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom. Então eu só expliquei a questão toda errada. Muito bom. Explica de Perfeito, novo. perfeito. Que quanto mais explicar, melhor. Bota tudo zero aí, que a matriz inicia tudo com zero. Tá. Tá bom, tá bom, Ajuda. tá bom. Perfeito. Tá. Eu espero que vocês tenham entendido que, independente do jeito que está sendo declarado, quando você acerta uma questão, eu pego o tempo que eu recebi e coloco na questão respectiva, na linha respectiva da matriz. Agora eu estou mexendo com uma matriz, agora eu não estou mexendo mais com o vetor, agora eu estou mexendo com uma matriz. Então, se a questão está correta, eu não tenho punição, e aí eu só marco o tempo que eu acertei. Agora, se a questão está errada, eu vou ter que ter esse tempinho 20 aí de punição que eu vou acrescentar, no caso aqui, na coluna do meio da matriz, nessa coluna aqui que está no meio. No final das contas, o que eu vou fazer? Eu vou ver as questões que eu resolvi, né? As questões que como é que fala? As questões que eu submeti, por exemplo, eu submeti aqui no exemplo a questão A. Eu não submeti B, C, D, E, eu não submeti nenhuma, eu só submeti A. Então, eu vou falar só sobre essa quantidade de questões aqui, questão A. Então, eu vou ver quais questões que eu. Cadê? Quais foram as questões que eu submeti. Vou contar a quantidade. Vou contar quais delas eu acertei. Aqui, ó, contando aqui quais delas eu acertei. E fazer uma soma dos tempos, incluindo as questões que têm penalização, as questões que eu errei e acertei depois, e as questões que eu acertei de primeiro. Então, eu estou contando aqui. Ah, eu acertei essa questão? Beleza. Acertei uma questão aqui, vamos lá, quantidade de acertos. Mais uma questão que eu acertei. E o tempo que eu gastei para poder acertar essa questão, incluindo penalidades ou não. Se eu não fiz essa questão, se eu nem tentei submeter alguma coisa para dar certo ou errado, eu não vou contar ela aqui. Aqui não entra esse resultado. Quando eu terminar de fazer essa iteração aqui, quando eu terminar de fazer essa análise em volta dessa matriz aqui, que eu ver as questões que eu submeti e os tempos que eu levei para poder submeter essas questões, eu vou ter uma quantidade de questões que eu acertei e o tempo que eu levei para poder acertar todas essas questões. E é exatamente isso que eu vou estar mostrando para o meu usuário. A quantidade de questões que eu acertei e o tempo que eu levei para poder acertar essas questões. E aí depois eu vou estar eu vou estar lendo um valor de novo para eu poder ler novos casos de teste. Porque quando eu ler esse valor aqui, eu vou estar lendo outras submissões. Se esse valor não for zero, porque se ele for zero, eu não tenho mais nada para ler. E aí acabou o meu programa. Vocês conseguiram entender qual foi? Tipo assim, o Guilherme já tinha explicado esse exercício aqui. A diferença é que agora, ao invés de estar trabalhando com um vetor, Cadê? Ao invés de estar trabalhando com dois vetores, um vetor aqui de corretos, questões que eu acertei e questões que eu errei, incorretos, agora eu estou fazendo o quê? Agora eu estou juntando isso aqui em uma estrutura só. Estou juntando isso aqui numa estrutura só, que é a bendita da matriz. Igual a Tong mencionou anteriormente, a gente usa a matriz para quê? Para ter mobilidade, para ocupar menos espaço. Às vezes para ser mais rápido, mas só às vezes mesmo. Muito raro às vezes, falar a verdade. Para poder ficar bonito. Também. Vocês conseguiram pegar a ideia? Tá todo mundo vivo. Pedida mais um exercício, que é o fase no motor. Fase do motor. Qual questão?
Falha do motor que está na lista de vetores. Tá na lista de vetores. Guilherme, nem vai dar tempo, porque já tá dando a hora. Eu falo sempre. Caraca, mané. Falha do motor? Isso. A questão fala o seguinte. Gente, eu juro por Deus que tá acabando, tá? Ao observar a curva de velocidade de um motor, o engenheiro Zé percebeu que sempre ocorria uma queda quando as medidas eram feitas em intervalos de 10 milissegundos. Mas essa queda acontecia em medidas diferentes a cada novo teste do motor. Caralho, meu príncipe, vamos fazer um cursinho aí, pelo amor de Deus, que absurdo. Nossa, o engenheiro mó ruim. Zé ficou curioso com essa falta de padrão e quer saber, para cada teste do motor, qual a primeira medida em que ocorre uma queda de velocidade. Tá bom. Eu vou receber um número N de medidas, então eu vou receber a quantidade de medidas primeiro, depois eu vou receber as medidas. Daí, eu tenho que devolver o índice, a posição da medida, a posição em que a medida começa a ficar diferente. Se não tiver, a gente imprinta 0. Beleza. Então, sempre ocorre uma queda quando as medidas eram feitas em intervalo de 10 milissegundos, mas essa queda acontece em diferentes casos, em medidas diferentes a cada novo teste de motor. Número de RPM, rotações por minuto, tá? Uma medida é considerada uma queda se é menor que a medida anterior. Tá. Ah, tá. É porque ele tá contando a partir do 1. Tá bom. Aí eu... Nossa senhora, caraca, trabalhar com vetor é mó difícil. Tá, o que vai acontecer? Eu não sei se eu... Vamos esquematizar ao invés de codar, porque eu sei que codar não... Não! Que eu sei que codar não vai dar tempo. O que acontece? Essa questão aqui, você vai receber uma quantidade de medidas. Então, vamos lá. Você vai receber uma quantidade de medidas. Int quantidade de medidas. Daí você vai ler essa quantidade aqui. Então, você vai ler essa quantidade aqui. Vai começar lendo do 0, por exemplo. Você vai ler essa quantidade de medidas aqui. Ler. Nossa, perfeito. Vai ler essa quantidade de medidas aqui. E toda vez que você lê essa quantidade de medidas, então, por exemplo, você tem 3 medidas ali para ler. Você vai ler ali, ó. 1, 2, 3, porque aparentemente eu não sei medir as coisas direito. Mas 3. Você lê 3 medidas ali. Vai ter 3 medidas. Medida 1, medida 2 e medida 3. Aí você vai analisar cada uma delas. Você vai virar e falar, medida 1, beleza, comecei aqui. Aí você vai olhar para a medida 2, né? Porque não tem muito o que você fazer com a medida 1, já que você não tem comparação com ela. Mas a hora que você olhar para a medida 2, você vai se perguntar o seguinte: a medida 2 é menor que a medida 1? Se sim, começou a dar BO aqui. Foi aqui que começou a cair. Então, se foi aqui que começou a cair, achamos a resposta do nosso problema. Isso. Achamos a resposta do nosso problema. Ah, você vai fazer essa comparação aqui, peraí. Nossa, eu fiz cagada. Não, eu fiz cagada. Beleza. Leu todas as informações, daí depois você vai passar por cada uma delas de novo. Tá? Por cada uma delas, novamente. Daí, em cada uma dessas informações, você vai se perguntar o seguinte: a informação, né? A informação que eu tinha antes, a informação que eu tenho agora, ela é menor que a informação que eu tinha antes? Ou seja, o dado que eu li agora, a rotação que eu li agora, a velocidade que eu. A velocidade, eu não tô lembrada do nome que ele deu. A rotação. A rotação que eu li agora, ela é menor que a rotação que eu tinha lido anteriormente, que é que está na posição anterior? A rotação que eu estou lendo agora,
ela é menor que a posição que eu li, que a rotação que eu li anteriormente, ou seja, galera, ninguém viu, isso aqui é gastrite. A rotação que eu tô lendo agora, ela é menor que a rotação que eu li anteriormente? Se sim, você vai printar a posição de agora, porque foi aqui que começou a dar BO. Se não, você vai comparando até você terminar. Daí, o que acontece? É aqui que fica a grande pegadinha. Por quê? Porque se você encontrou essa diferença, beleza, você printa e acabou seu exercício. Já mete um return 0 ali, porque acabou teu BO. Você já virou, achei, beleza, acabou o exercício. Só que, se você não encontrar esse valor aqui, se você passar por todas as posições e não encontrar, lá no final você vai ter que printar 0. Vai ter que mostrar um 0. Mano, não caiu nenhuma velocidade, tá tudo funcionando suave na nave. E aí você termina o teu programa. Eu não sei se deu para entender. Só um detalhe que o no for tem que começar em 1, senão dá BO também. Porque, né? Trivial. Famoso. N. Aí eu vou usar senha agora para virar gente. Daí você vai fazer o seguinte, você vai criar um vetor, por exemplo, um vetor de inteiros, né? Porque ele vai só te dar valores inteiros, um vetor de RPM, que tem essa quantidade N, que eu acabei de ler, porque eu tenho que. Esse valor N tem que existir para eu poder dar ele como tamanho. Daí eu vou fazer o seguinte. Você vai começar a ler do índice 1, vai ler até N, rodar esse vetor inteiro. O que você vai fazer? Você vai ler valores. Vamos colocar RPM na posição de I, que eu estou lendo valores para colocar em cada uma dessas posições. Daí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se esses valores estão dando bom, né? Então a gente começa do 2. A gente tem que começar no 2, tá certo? Vou fazer o seguinte, já que eu tô começando no valor 1, só para não dar BO, eu vou inicializar a posição 0 com um valor negativo. Daí não corre risco. Porque toda vez que eu comparar qualquer valor que eu... Aqui ele tá falando que os valores que eu posso ler, eles vão de 0 até 10 mil. Eu tô lendo isso aqui certo, 10 mil. Os valores podem ir até 10 mil. Então, se eu tivesse que colocar, tipo, um valor negativo que não ia fazer diferença, porque eu só tô lendo valores positivos. Então, toda vez que eu comparar, esse valor de agora é maior que o valor anterior, se eu estiver comparando o valor na posição 1 com o valor na posição 0, sempre vai dar bom, porque eu só leio valores positivos. A explicação ficou muito feia, mas isso aqui é só para o computador não virar e falar: não tô nessa posição aqui, meu Deus do céu. Tá bom? Ele começar a brigar com a gente. E não é isso que a gente quer. A gente quer felicidade, amor, paz e harmonia. Então, se o valor que eu tô lendo agora for menor que o valor que tinha anteriormente, fazer o quê? Eu vou printar ai, que agonia! Eu vou printar essa posição, esse lugar do vetor. Achei ali o meu pepino. Agora, se eu passar pelo vetor inteiro e não encontrar, eu vou imprimir um 0. Por que eu tô sentindo que tem que ter um... Vou imprimir um 0 porque eu não encontrei. Precisa não, Duda. Você pode imprimir o 0 decimal. Nossa, isso é ótimo! Ou o 0 em extremo. Tanto faz. Tanto faz mesmo? Aqui ele falou que tem que ser o número 0. Então, tá aqui. Confia. Aqui. Eu já deu meio-dia, eu não vou nem fazer questão de explicar isso aqui de novo. O que tá acontecendo?
Eu tô lendo o valor, vou ler uma quantidade, igual eu tinha mostrado aqui para vocês. Eu tô lendo uma quantidade de valores que vão ser dados para mim. Daí eu vou ler cada um desses valores aqui. Vai estar aqui, ó. A rotação 1, rotação 2, a rotação 3, a rotação 4, Não. Daí ele quer que você indique qual posição em que a rotação que eu estou lendo agora é menor que a rotação que eu acabei de ler, da posição anterior. Se for, se der bom, você printa a rotação, a posição dela. A posição era o 2 aqui, então você printa essa posição. Se não der, se você passar por todos os valores e isso não acontecer nunca, você printa 0. A explicação ficou bem porca, mas é porque a gente tinha pouco tempo para poder explicar. Eu teria feito uma explicação mais bonitinha. Então, já todo mundo vazou? Tá todo mundo indo curtir o almoço aí? Então, beijo. Fica com Deus, família.